Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema que vocês adoram ler. Vamos conhecer um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos. Quando falamos sobre histórias em quadrinhos, lembramos sempre daquelas histórias bem divertidas e bem fantásticas trazidas pelos gibis. Essas histórias compõem o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens, elas acontecem em um determinado lugar e apresentam também um espaço de tempo. Geralmente, o objetivo maior dessas histórias é o entretenimento, ou seja, é uma forma de divertir o leitor. Observem essa história. Ei, Cascão, que? Sabe como deixar um bobo curioso? Não, como? Amanhã eu te conto. Olha a cara do Cascão, gente, a raiva que ele ficou do Cebolinha. As histórias em quadrinhos também podem transmitir informações. Elas podem trazer um alerta à população, um alerta às pessoas, como é o caso, por exemplo, das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito e muitas outras informações. As histórias em quadrinhos apresentam muitas características específicas. Vamos conhecer algumas delas. O diálogo entre os personagens aparece através de balões e nós temos muitos formatos de balões. Observem os exemplos. O balãozinho da fala, do pensamento, do grito, do cochicho, o balãozinho que representa o amor e até mesmo uma ideia. Outra característica bastante importante são os sinais de pontuação. Eles são muito variados, muito diversificados nas histórias em quadrinhos. E eles reforçam a voz dos personagens, indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como eles demonstram a raiva, o espanto, a alegria ou até mesmo a tristeza. Outra característica muito importante e muito presente nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias. São aquelas palavrinhas que imitam sons e elas causam uma animação na história. Observem esses exemplos. Geralmente, as histórias em quadrinhos, elas são compostas por dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que representa a fala das personagens, e a linguagem não verbal, representada através dos desenhos. Essas duas linguagens juntas, elas formam uma associação de modo a facilitar o entendimento do leitor. Observem essa historinha da Mafalda. O amigo diz: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Interessante, né? E aqui nós temos uma curiosidade. Você sabia que a primeira história em quadrinhos recebeu o nome de Yellow Kid? Isso mesmo, o Menino Amarelo. Temos alguns personagens que são muito conhecidos nessas histórias em quadrinhos. O Calvin e o Haroldo, criados pelo americano Bill Watterson. Temos a famosa Mafalda, criada por Quino nos anos 60. E temos a famosa Turma da Mônica, criada por Maurício de Souza, e que adoramos fazer a leitura de seus gibis. Agora, vamos para as atividades?